Bom, uma vez emitido o certificado, ele não tem validade indeterminada. Então, o certificado de entidade beneficente e assistência social, tá, que é emitido, né, seja pelo Ministério da Saúde, Educação ou Desenvolvimento Social e Combate à Fome, antes ele tinha validade definida por lei de 3 anos. Houve uma alteração no dia 15 de outubro de 2013 e nós temos agora, né, que o prazo de validade vai ser entre 1 a 5 anos, conforme critérios definidos em regulamento. E o requerimento de renovação da certificação tem que ser protocolado com antecedência mínima de 6 meses do termo final de sua validade. O processo administrativo de certificação de qualquer dessas entidades, nos ministérios envolvidos, deve ser público, deve contar com plena publicidade de sua tramitação, devendo permitir à sociedade o acompanhamento pela internet de todo o processo. Esse certificado ele pode ser cancelado, constatada a qualquer tempo a inobservância de exigência estabelecida em lei, cancela-se a certificação, tá? Mas esse ato de cancelamento vai abrir prazo para defesa, é assegurado o contraditório e a ampla defesa. Da decisão que indeferir o requerimento para conceder ou renovar a certificação e também da decisão que cancelar o certificado, cabe recurso por parte da entidade interessada, assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação da sociedade civil. E esse recurso tem um prazo de 30 dias contados da publicação da decisão. Então, uma entidade entra com um pedido de certificação junto ao Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde indefere o pedido, a entidade pode entrar com recurso. A entidade tinha sua certificação, chegou o momento de renovar. Quando a entidade pede a renovação do certificado, o Ministério nega a renovação, ela pode entrar com recurso. Ela tinha um certificado, se verificou o descumprimento de exigências necessárias a esse certificado, cancela-se o certificado e ela pode entrar com recurso. O recurso não impede o lançamento de ofício do crédito tributário. Então, é assim, quando a entidade tem o seu certificado cancelado, ela deixa de ter um requisito para isenção. Ora, se ela descumpre um dos requisitos da isenção, ela não tem direito mais a esse benefício, tá? Então, se ela não vinha pagando as contribuições patronais previdenciárias, ela vai pagar. Se ela não vinha pagando a COFINS, ela vai pagar. Se não vinha pagando a contribuição social também. Então, o fato de ela ter entrado com um recurso contra o indeferimento da renovação, ou entrar com recurso contra, né, o cancelamento do certificado, não impede o lançamento de ofício das contribuições patronais. Se o lançamento de ofício for impugnado, no tocante aos requisitos de certificação, a autoridade julgadora da impugnação aguarda o julgamento da decisão. Então, é assim, a entidade entra com recurso contra o cancelamento do certificado e entra com recurso contra o auto de infração, que foi o instrumento para lançar de ofício as contribuições patronais. Quando ela entra com defesa contra o auto de infração, nessa defesa ela alega que ela tem sim o requisito certificado, porque ela cumpriu essa e aquela exigência. Então, como na defesa contra o auto, ela cogitou, tá, da questão, né, dos requisitos da certificação, tá, o auto não vai poder andar, porque aí o auto está atrelado à questão dos requisitos da certificação. Vai ter que aguardar a solução do recurso, tá, que foi impetrado contra o cancelamento da isenção. Então, uma coisa fica vinculada à outra. Agora, o fato de parar o julgamento desse auto não impede o trâmite processual de eventual processo administrativo fiscal relativo ao mesmo outro lançamento de ofício efetuado por descumprimento aos requisitos. Então, se houver descumprimento de outro requisito
para isenção que não tem a ver com a certificação, tá? Relativamente a esse aspecto, é possível continuar o julgamento. Se a decisão final, tá, for pela procedência do recurso, ou seja, ela realmente tem razão, ela cumpriu as exigências para a certificação, tá? O lançamento efetuado, tendo em vista, né, essa situação aqui. Então, a decisão final foi pela procedência do recurso. Recurso esse quanto ao certificado. Então, assiste a razão à entidade no sentido de que ela não descumpriu requisito nenhum, que ela tem direito sim a ficar com a certificação. Ela deve continuar certificada. Ora, se o lançamento tinha sido feito por descumprimento de requisito para a isenção e o requisito descumprido tinha sido certificado, agora essa empresa manteve o certificado. Então, o lançamento não tem mais justificativa. Então, se a decisão final for pela procedência do recurso, o lançamento fundado nos requisitos de certificação, tá, efetuado, será objeto de comunicação pelo Ministério Certificador à Receita Federal, que o cancelará de ofício, tá? Então, se o certificado é cancelado, o lançamento prossegue. Se o certificado é mantido, o lançamento vai ser cancelado, tá? Verificada a prática de irregularidade por parte da entidade certificada, são competentes para representar motivadamente ao Ministério responsável pela área, sem prejuízo das atribuições do Ministério Público. Então, aqui o que acontece? Uma entidade, às vezes ela está sob fiscalização, e é óbvio que na fiscalização você tem que fazer a verificação dos requisitos para a isenção, se eles estão todos lá. Dentre os requisitos existe o da certificação, e se verifica durante, né, a auditoria que um requisito para a certificação não foi cumprido. Tá? O auditor da Receita não pode cancelar certificado, mas ele pode representar ao Ministério responsável pela área, né, pela emissão de certificado, no sentido de informá-lo quanto à constatação de um descumprimento de requisito para o certificado. A informação é prestada através de uma representação, tá? E quem é que pode representar que houve descumprimento de requisito para o certificado? Gestor municipal estadual do SUS ou do SUAS, gestor da educação municipal, distrital ou estadual, Secretaria da Receita Federal do Brasil, conselhos de acompanhamento e controle social, conselhos de assistência social, conselhos de saúde, Tribunal de Contas. Então, a Receita Federal pode representar, junto ao Ministério da Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, no sentido de informar esses ministérios de que uma dada entidade descumpriu o requisito para a certificação. Essa representação vai sempre para o ministério que concedeu a certificação e contém a qualificação de quem é o representante, a descrição dos fatos apurados e, sempre que possível, a documentação pertinente e demais informações relevantes para esclarecer o objeto da representação. Então, vamos conversar agora sobre a isenção. Então, quais são os requisitos para a isenção de contribuições destinadas à Seguridade, tá? A entidade vai fazer jus à isenção do pagamento dessas contribuições desde que ela atenda cumulativamente, tem que atender todos. Um deles descumprido provoca o cancelamento dessa isenção. Então, o primeiro requisito, não percebam os dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagem ou benefício, direto ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos. Então, né, os diretores, sócios, instituidores não podem, por conta das suas atividades estatutárias, receberem remuneração, vantagens ou benefícios de qualquer natureza. A entidade tem que aplicar suas rendas, recursos e eventual, superávit, então, a entidade tem que aplicar rendas, recursos, eventual superávit, eventual resultado positivo, integralmente no território nacional,
na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. A entidade tem que apresentar certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil e também o certificado de regularidade do FGTS. A entidade tem que manter escrituração contábil regular, que registre receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade. Essa entidade não pode distribuir resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio sob qualquer forma ou pretexto. A entidade tem que conservar em boa ordem, pelo prazo de 10 anos, contados da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial. A entidade tem que cumprir obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária, tem que apresentar demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente, legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade, quando essa auditoria por auditor independente é quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei Complementar 123, R$3.600.000. Bom, quanto à remuneração, vantagens e benefícios para diretores, a exigência de que eles não recebam remuneração, vantagens e benefícios não impede a remuneração a diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício. E não impede a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam uma remuneração inferior em seu valor bruto a 70% do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Executivo. Então, isso aqui, gente, é uma coisa nova, nem no regulamento está, porque é uma disposição aí incluída no dia 15 de outubro, por força de um diploma que modifica essa lei, tá? Bom, a isenção nunca vai se estender à entidade com personalidade jurídica própria, constituída e mantida pela entidade a qual a isenção foi concedida. Então, eu concedi a isenção para uma entidade com aquele CNPJ. Aí ela mantém outra com CNPJ diferente, outra raiz de CNPJ. A entidade mantida não vai se beneficiar dessa isenção concedida à primeira. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que a entidade atenda aos demais requisitos legais. Muito bem. Constatando que essa entidade descumpriu os requisitos para a isenção, a fiscalização da Receita Federal do Brasil lavra o auto de infração. Descumpriu o requisito, lavra-se o auto de infração relativo aos períodos, correspondentes e se relata os fatos que demonstraram o não atendimento de tais requisitos. Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção da contribuição durante o período em que se constatar o descumprimento de requisito, devendo o lançamento correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa, ou seja, a data em que se descumpriu o requisito. Tá? E esse lançamento obedece ao rito do processo administrativo fiscal vigente. Mesmo prazo de recurso, tá? Defesa, depois recurso, depois tem a questão também com relação à autodefesa, recurso, e tem aí a questão das instâncias envolvidas, também é o CARF, tá? É o mesmo rito administrativo, ok? Então, a fiscalização, lavra o auto, tá? Vamos lá, agora, isso aqui ainda era da lei, 11.101. Agora, eu trouxe as disposições do
regulamento da Previdência só para chamar a atenção de vocês para uma situação que é bem importante. Você, quando está estudando para concurso, deve ter sempre a versão mais atualizada possível. De preferência, se você arquiva no seu computador, você baixa periodicamente e verifica se existe algum ato modificando o mais recente. O regulamento, já há algum tempo, tá? Desde 2010, teve os artigos 206 a 210 revogados. Esses eram os artigos do regulamento que tratavam da matéria isenção. Esses artigos falavam de uma isenção total, também falavam de uma isenção parcial, e foram todos revogados. Então, o que você tem que fazer com relação à isenção? Inevitavelmente, deixa eu abrir aqui os slides todos, só um pouquinho. Inevitavelmente, você tem que ir para a Lei 12.101. Então, tratar de isenção implica leitura da 12.101. Ela tem mais disposições, mais ressalvas, inclusive, que eu não apresentei aqui. Eu aconselho vocês a fazerem a leitura, tá? Por quê? Porque falou em isenção é essa a lei. E falou em isenção tem que ter cumprimento de requisitos. E um dos cumprimentos de requisitos, e um dos requisitos a serem cumpridos, né, que está aí na Lei 12.101, é a questão das entidades terem a certificação, tá? Então, certificação é requisito para a isenção. E, na condição de auditor fiscal, quem fiscaliza a entidade beneficente tem o dever de representar quando verifica que uma entidade descumpriu o requisito para o certificado. Então, tem que conhecer os requisitos para o certificado, seja a entidade de saúde, assistência ou de educação, tá? Então, certificação é requisito para isenção, perde o certificado, cancela-se esta isenção, tá? Então, é obrigatório também que você saiba quem é a EBAS, como é que ela obtém o certificado, quais são os requisitos e, obviamente, para a prova, tá? Eu diria que é indispensável você saber os requisitos para a isenção, tá? Então, esses requisitos, vou achar aqui rapidamente. Eu cheguei. Então, os requisitos para a isenção, que aí se encontram, são, né, necessários para vocês fazerem as questões da prova para auditor, tá? Se cobrar a isenção também na prova de analista, também os requisitos serão, né, exigidos. Então, deem uma olhada nessa lei, tá? E em seguida assistam a aula e vão marcando o que está na aula, o que são as ressalvas que não foram apresentadas, mas que também devem ser, né, de conhecimento de vocês para a prova. Então, ficamos até aqui, até a nossa próxima aula.